Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a Bíblia diz o quê? A tua força será o quê? Será pequena. Vamos andar em algumas traduções bíblicas aqui hoje. Vamos para a tradução NVI. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada o quê? A sua força. E olha, e dia difícil, dificuldade, problema, quem não enfrenta aqui? Todos nós. Todos nós. Vamos na linguagem de hoje. Quem é fraco numa crise, essa tradução é uma bênção. Quem é fraco numa crise, aqui é realmente fraco. Se você se mostra fraco no problema que você está enfrentando, na crise que você está enfrentando, realmente você é o quê? Você é fraco. Eu vou pedir para colocar na King James. Coloca aí para mim, ô Pedro. Não, é na King, né? Se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia do quê? Da angústia. Que coisa, né? A palavra mostra aí se a gente é fraco, vagaroso. Tem uma palavra que também define bem, covarde, né? Medroso. No dia da nossa angústia, a Bíblia diz quão pequena será a nossa força. Mas vamos voltar lá na tradução NVI, que diz, se nós vacilarmos no dia da dificuldade, como será limitada a nossa força? O que eu aprendo com essa palavra? Quando a Bíblia diz, se eu me mostrar frouxo, né, frouxa, né, se eu me acovardar no dia da angústia, minha força será pequena. O que eu entendo aqui é que problema todo mundo tem na vida. Momento difícil todo mundo enfrenta na vida. Tem coisas que a gente não está esperando e aparece. Pega a gente de surpresa. Ô pastora, sim, quem não enfrenta a luta assim? Meu Deus, eu não esperava passar por isso. De repente vem uma luta. De repente vem um levante na vida da gente, na família, com um parente da gente. E às vezes é contra a vida da gente mesmo. Sim ou não? Luta que às vezes você fala assim, Jesus, misericórdia. Por essa eu não esperava. Mas o que acalenta o nosso coração é o que Deus diz. Lá em João 16:33, ele fala, eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. Então é para acalmar o coração. No mundo, vocês o quê? Tereis o quê? Vocês vão ter aflições. E o que são aflições? Momentos difíceis, luta, problema. Problema na saúde, problema financeiro, problema na família, é luta de todo lado. Que às vezes vem de um lado só, mas às vezes vem de vários lados. É batalha que você enfrenta de todo jeito. Mas Jesus fala, mas tem de bom ânimo. E aí tem a tradução que diz coragem, né? O irmão está colocando aí para você, né? Coragem, porque eu venci o quê? O mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus pediu, todas as vezes vocês passarem por momentos difíceis, vocês têm que ter coragem, ânimo, porque eu venci o quê? O mundo. Então se ele já venceu, em nome de Jesus nós vamos vencer também. Quem crê, diga amém. Mas voltando para Provérbios 24:10, então luta todo mundo tem. Só que eu aprendo nesse versículo, mas aqui eu aprendo algo muito profundo com a palavra de Deus. A minha atitude diante do problema é o que vai determinar se eu vou ter vitória ou não.
Como que é, pastor? A sua atitude diante do problema. A atitude que você está tendo diante dessa luta que você está enfrentando é que vai determinar se você vai ter vitória ou não. Vamos ler de novo? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é a atitude que eu estou tendo. Se eu me mostrar uma pessoa fraca, uma pessoa medrosa, uma pessoa covarde, uma pessoa frouxa, diante da doença que se levantou contra a minha vida, diante do problema que se levantou na minha família, diante do problema financeiro que eu estou enfrentando, ou na vida profissional, ou na minha vida até espiritual, porque às vezes o bicho se levanta e se levanta mesmo. Deus está falando: ei, pequena será a tua força. Então ninguém melhor do que você mesmo aqui nessa manhã para fazer um autoexame e perguntar para si mesmo: qual é a atitude que eu estou tendo diante desse problema que eu estou enfrentando? Presta atenção, pode ser até uma tentação. Para alguns é tentação, para outros a pessoa já caiu e precisa se arrepender e se levantar. Mas tentação também vem. Tentação também se levanta. Quem está entendendo aqui, diga amém. Qual é a atitude que você está tendo diante desse problema? Pastor, eu me sinto fraca. Eu me sinto fraco. Mais do que isso, pastor, eu estou me sentindo cansada de tanto lutar. Pastor, eu me sinto desanimado diante de tudo isso que eu estou enfrentando. Mas então vamos andar aqui na Bíblia e ver algumas passagens bíblicas e como se renovar no Senhor também. Preste atenção na palavra. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Versículo 12. Nós vamos nessa tradução normal e depois na Ara. 11, 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Ixi, cadê os obreiros para ajudar? Mateus 11, 12. Tem na tela aqui para você acompanhar também aí. Mateus capítulo 11, verso 12. Vamos lá? E desde os dias de João Batista até o quê? Até agora, até enquanto Mateus escreveu, o que ele estava escrevendo inspirado por Deus, também. Mas até agora, porque a palavra de Deus é atemporal. Diga amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é hoje e o será o quê? Eternamente. Então vamos lá. Então desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E é pela força que o que, igreja? Que se apoderam dele. A tradução atualizada explica um pouquinho melhor. Vamos lá? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, a salvação eterna, porque reino dos céus remete à eternidade, a nossa salvação eterna. Ele é tomado como igreja, por esforço, pelos fortes, diga amém? E só os que se esforçam se apoderam dele. Está vendo aí? Se eu for, é o que diz lá na tradução linguagem de hoje, se eu for fraca, numa crise realmente eu sou fraca. Então Deus está falando, para você se apoderar do reino dos céus, você tem que se esforçar, você tem que ser forte.
Porque se você afrouxar, fraquejar, você não vai conquistar nada não. Agora Deus fala, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Somente quem é forte, no sentido de tomar posse do que é seu, vai se apoderar do que Deus preparou para ele ou para ela. Quem está entendendo aqui, diga amém. Então você tem que olhar para uma palavra dessa e, Deus, eu tenho sido essa pessoa? Ou eu estou deixando o inimigo me vencer com desânimo? Estou deixando Satanás me vencer com a dúvida, porque o diabo é sujo. Ele gosta, nós estamos fazendo o curso Fé toda sexta-feira, está uma bênção. E nessa lição falou sobre a dúvida. A dúvida é terrível. A dúvida faz você dar, como se diz, né, é um testemunho interior que você não está crendo naquilo que a palavra de Deus te disse. É uma declaração interior mesmo, lá no seu íntimo, no seu coração, quando você duvida, é como se você estivesse dizendo assim: eu não creio, eu não acredito no que a palavra de Deus está me dizendo. E o diabo às vezes lança dúvida, porque as evidências estão ali diante dos nossos olhos, os sintomas estão ali presentes, a situação está se mostrando difícil mesmo, nesse mundo natural, e o diabo faz você desacreditar. Então Deus está falando, ei, desde os dias de João Batista até agora, se esforçam, né? Ou seja, se faz força para se apoderar do reino dos céus, e só os valentes, só os fortes é que vão se apoderar dele. Tá, pastor, eu estou entendendo, mas o que eu faço se eu me sinto fraca? O que eu faço se eu me sinto, né, até mesmo desanimado, desanimada? Você tem que começar a confessar o que a Bíblia diz. Você tem que se munir com a palavra de Deus e se assumir naquilo que a palavra de Deus diz. Joel escreveu o quê? Sente fraca, fraco? Diga que você é forte. Diga que você é forte. O tempo era de guerra, de batalha, mas não tem as armas necessárias. Ele diz, então nós vamos adaptar. Como assim adaptar? Olha lá, vocês vão pegar as enxadas que vocês usam no campo, e vocês vão forjar dessas enxadas, vocês vão forjar o que? Espadas. Vocês vão pegar a enxada que vocês usam aí no campo e vocês vão transformá-las em espada para lutar. A capacidade de se adaptar. Quem está entendendo, diga amém. De resolver problema, de resolver conflito. Ai, não vou para a guerra, por quê? Porque eu só tenho enxada. Pega essa enxada e transforma ela numa espada. E vamos lutar. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que não é desse jeito. Ai, não tenho, não posso, não consigo. Ai, misericórdia, Senhor. Que mais? Pega as foices aí, né, até mesmo que vocês têm, e transforme, né? O quê? Em lanças. Olha lá, ó, forjar espadas das vossas enxadas. Vocês vão pegar as enxadas e vão transformar em espadas. Para quê? Para lutar contra o inimigo. E as lanças, e das lanças, e lanças das vossas foices. As foices que vocês usam aí, ó, né? A foice usa para cortar, não é isso? Né? Para roçar. Vocês vão pegar essas foices e vocês vão transformar em lanças. Quem está entendendo? Diga amém. Aí ele diz, aí a pessoa fala, tá, eu tenho uma espada agora,
e eu tenho uma lança agora, mas eu estou fraco. Eu estou fraca, e o fraco, e digo fraco, eu sou forte. Mas vamos para a guerra. Vamos lutar. Vamos vencer essa batalha. Vamos vencer essa crise. Vamos vencer essa situação difícil. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Não entrega os pontos, não. Porque se numa crise, como que é a tradução linguagem de hoje? Se numa crise você realmente se mostrar fraco, realmente você é fraco. E tem gente que, quem é fraco numa crise é realmente fraco. E tem gente que não, como se diz, não está fazendo também por onde, para poder lutar contra tudo isso. E tem que fazer. E não sou eu, não é a pastora Juliana que está falando, a palavra é de Deus. A palavra é do nosso Senhor. Isso é para eu também praticar. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos lutar. Pastora, mas a senhora não está entendendo, é um câncer. E Jesus reduz ele a nada. Quem crê nisso, diga amém. Creia, minha irmã. Não importa, pastora, a senhora não sabe o tamanho da dívida que eu tenho. E você não sabe o tamanho do Deus que você tem também? O Deus que você serve é muito maior do que essa dívida. E você pode ter certeza que é Ele que abre a porta que você nem imaginava que se abriria, para te dar resposta nessa situação. Quem crê nisso aqui, diga amém. Vamos para onde agora? Salmo 89, 19. Corre lá. Salmo 89, 19. Quem está vivo, diga amém. Cuidado com o celular aí, abaixa o volume. Então, em visão, falaste do teu santo. Aqui é Deus falando de Davi. E disseste, o quê? Eu socorri um que é esforçado. Socorri um que é esforçado. Socorri um que é preguiçoso? Não. Socorri um que se acovarda diante do inimigo? Não. Socorri um que é o quê? Esforçado. Exaltei a um eleito do povo. Diga glória a Deus. Aí Deus fala, achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Por quê? Porque Davi era esforçado. Porque Davi não tinha medo de guerra. Ele é chamado homem de guerra. Você sabe que essa é uma das razões porque Deus não deixou ele levantar o templo? Ele pôde angariar os recursos. Ele levantou ouro, ele levantou prata, ele levantou tudo que foi necessário para que o templo esplendoroso que Salomão construiu realmente fosse erguido. Foi Davi que levantou o quê? Todos os recursos, e ele dos seus próprios recursos, do seu ouro, da sua prata, ele também investiu. Olha que bonito. Só que Deus falou, você é um homem que derramou muito sangue. Por quê? Homem de guerra, desbravador, vinha o inimigo, ele ia para cima. Como pastor, em nome do Senhor. Lembra quando ele lutou? Ele era um garoto, e ele lutou contra o gigante Golias? Quem lembra? Ele mostrou que tinha medo ali? De jeito nenhum. Mas ele se garantia nele? Não. Ele disse, o Senhor me livrou da mão do leão, da mão do urso, e é Ele que me livrará da mão desse filisteu. A confiança de Davi estava apoiada em Deus. Ele sabia que era Deus
que adestrava as suas mãos para o combate. No Salmo 18 ele fala isso. Então Davi era um guerreiro, ele sabia que Deus era com ele, e ele ia para cima do inimigo. E como ele derramou muito sangue, Deus falou, então, meu templo não é você não. Imagina, você está todo empolgado, empolgada, eu vou construir uma casa para Deus, né? Porque a arca do meu Deus habita em tendas, não, eu vou fazer um templo para Deus. E você começa a fazer, né, se preparar para tudo, aí Deus vem e usa o profeta e diz, não, você não, vai ser teu filho. Quem está entendendo, diga amém. Tu suporta o não de Deus? Ah, mas eu quero muito, mas você não vai fazer. Né? Deus foi bem categórico com ele ali, foi bem claro com ele, você não levanta, porque você derramou muito sangue. Quem está entendendo, diga amém. É o Salmo 18, viu, irmão, que eu falei, tá? Mas vamos voltando à palavra de Deus aqui, então, Salmo 89, 19. Então, em visão falaste do teu santo, Deus socorre quem é esforçado. Deus exalta ao eleito do povo. Diga amém? Amém, igreja. Segunda carta aos Coríntios 4. Vamos lá? Abra a sua Bíblia. Onde que está, pastora? No Novo Testamento. Paulo diz aqui algo importante para a nossa caminhada com Deus. Segunda carta aos Coríntios 4, versículos 16, 17 e 18. Você achou onde é que fala do homem de guerra, que ele era homem de guerra? Você puxa aí para mim. Coríntios 4, verso 16. Põe na tradução Ara. Por isso não, lê ali, ó. Por isso não, o irmão vai grifar ali, ó. Por isso não desanimamos. Fala para você mesmo, eu não posso desanimar. Às vezes a tentação de desanimar, de entregar os pontos, de fraquejar, de não lutar mais por essa situação, o diabo é astuto, ele traz isso. Traz pensamento, traz às vezes ali aquela tentação mesmo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos desanimar. Ah, pastora, mas às vezes não é fácil. Às vezes dá vontade de meter o pé em tudo, pastora. Não, faz isso não. Não podemos desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Porque esses dias atrás eu era uma garota de 13 anos de idade. Colágeno estava sobrando. Que isso, pastora? Oh, a disposição então, a menina ainda. Eu lembro, comecei a pregar com 21 anos de idade, assumi a minha primeira igreja. Então eu lembro que, olha que benção, que disposição, que força física eu estou falando, física. Mas o tempo passa. Já se passaram aí 27 anos. Eu não sou mais aquela garotinha de 13, de 15, de 21 anos. Ô pastora, sim, o exterior vai envelhecendo, se corromper nesse sentido. Lei da gravidade, ela existe. Vai caindo tudo mesmo. Ô pastora, vai abaixando tudo. Quem está entendendo? Como é que a gente usa creme, tem os botox da vida aí que as pessoas fazem, mas é a lei da gravidade, é o curso da vida. Então o homem exterior se corromper é isso. É nesse sentido, envelhecer. A gente envelhece. Mas, agora que é lindo, mas o nosso homem interior, o nosso espírito,
A nossa verdadeira pessoa, esse não envelhece, esse não desanima, esse se renova de dia em dia. Diga glória a Deus. Aí você vai poder falar igual Caleb em Josué 14 falou ali diante, o Caleb falou diante de Josué naquele dia que ele foi possuir o que Deus lhe havia prometido. Tal era a minha força quando Moisés me enviou, tal é agora a minha força. Ele não era mais aquele garoto, ele já era um senhor de idade, idoso. Já havia envelhecido a sua pele. Quem está me entendendo, diga amém. Seus cabelos já estavam brancos. Mas ele diz, eu ainda estou, olha lá, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Na tradução normal é melhor esse aí. Qual era a minha força? Vamos lá, qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra. O que ele está dizendo? A mesma força que eu tinha aquele dia, eu tenho hoje. Foi só o exterior dele que envelheceu, porque o espírito ainda estava tão forte como naquele dia. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, ainda que o nosso exterior se corrompa, vá envelhecendo, o interior se renova, se fortalece de dia em dia. Quem está entendendo? Não de domingo a domingo. Como assim, pastor? Porque tem gente que só abre a Bíblia domingo. É de dia em dia. Tem que ler sua Bíblia todo dia. Diga amém? Dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, voltando aí, em Coríntios, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Paulo, ele chama os nossos problemas, nossas lutas, perseguições, dificuldades, lutas que a gente enfrenta na saúde, na família, de leve e momentânea tribulação. Quem crê, diga amém. E aí a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que estamos vendo. O que você está vendo? Ih, pastor, eu não estou muito feliz com o que eu estou vendo, não. Às vezes a gente não fica muito feliz com o que vê, não. Mas Paulo ensinou aqui que eu e você não temos que atentar no que estamos vendo, mas sim naquilo que não estamos vendo, mas nas que não se veem. Por quê? Porque o que estamos vendo, olha lá, porque as que se veem são temporais. O que ele está dizendo? Tudo passa, mas as coisas que não vemos são eternas. Diga glória a Deus. E é para isso que a gente tem que olhar, para aquilo que é eterno. Deus, eu sei que essa luta não vai durar para sempre. Ela tem começo, ela tem meio, mas ela tem fim também. Salmo 35 não diz que o choro da gente pode durar até uma noite inteira. Mas ninguém rouba a nossa certeza que a alegria vem o quê? Ao amanhecer. Lembra Jó passando o maior perrengue da vida dele? Tinha perdido todos os seus filhos, perdido os seus bens, perdido os seus filhos. Tinha da cabeça até a planta dos seus pés. A Bíblia diz que da planta dos pés, até a sua cabeça, ele tinha se tornado uma chaga só, doente. Meu Deus, que situação. Mas no capítulo 19 ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Quem crê, diga glória a Deus. Então diga, meu Redentor vive. Amém, igreja? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele diz que por fim,
que no final de tudo isso que eu estou passando, Ele vai se levantar sobre a terra. Aqui eu gosto da tradução King James. Por quê? Porque aqui tem uma profunda revelação. Ele diz: contudo eu sei, ninguém tira essa certeza do meu coração, que o meu Redentor vive, e que no fim, Ele vai se levantar para me defender. E se eu tiver morrido, e já estiver lá no meu túmulo, Ele vai vindicar a minha alma, a minha vida, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Sabe qual era a fé de Jó? Que ainda que ele morresse, Deus o ressuscitaria. Ele lembra muito o Abraão. Porque o Abraão, eu até me emociono, quando fala ali em Hebreus, tem na galeria dos heróis da fé, tem algo muito profundo ali quando o Abraão, Deus, pediu o seu filho, ele não negou. Foi a única vez que Deus pediu isso, Ele nunca mais vai pedir isso para ninguém. Mas o Abraão, quando o menino pergunta, até para o pai, e ele diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. Mas Abraão ali, ele estava numa fé, que ainda que ele tivesse, o pastor Tiago vai achar esse versículo para mim, que matar Isaque em sacrifício, Deus o ressuscitaria, só para cumprir a promessa que tinha feito para ele. Pastora, sim, Abraão estava numa fé, numa certeza. Deixa eu pegar, porque senão eu lembrei agora aqui, é Hebreus, capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Me perdoem, mas esse aqui eu não preparei. Deixa eu pegar aqui. É o 17. É muito forte isso. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando ele foi provado. Deus tinha pedido o menino. Lembra disso ou não? Ele foi lá para o monte. Sim, aquele que recebera o quê? As promessas, ofereceu o quê? Seu unigênito, porque filho da promessa ele era o único. Ao 18. Sendo-lhe dito, o que Deus tinha prometido para Abraão? Em Isaque será chamada a tua descendência. Mas agora Deus me pede ele em sacrifício. Morto levanta a descendência? Morto levanta a descendência, igreja? Não. Pastora, com a ciência de hoje, vamos para a Bíblia, naquela época, que a ciência não era avançada dessa forma. Mas a Bíblia diz, eu falo que hoje as pessoas congelam, óvulos, e tantas outras coisas mais, e se a pessoa morrer e pegar um óvulo daquele e fecundar, a pessoa não está mais aqui, mas deu para entender o que eu falei, Com o avanço da ciência, mas não era o caso aqui. Aí a Bíblia diz aqui: em Isaque será chamada a tua descendência. E Abraão tinha certeza, um morto não vai levantar descendência, e Deus não é homem para mentir, o que Deus fala, Ele cumpre. Deus me prometeu que é Ele, é o Isaque que vai levantar a minha descendência nessa terra. Aí Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Porque quando ele fala Deus proverá para si o cordeiro, ele tinha confiança em Deus, e realmente tinha um cordeiro já preparado, mas ele chegou a considerar, ainda que não tenha esse cordeiro lá, e eu tenha que sacrificar o meu filho, Deus vai ter que ressuscitá-lo, só para cumprir o que disse para mim que iria acontecer. Isso é fé. Quem está me entendendo, diga amém. E é muito parecido com Jó. Jó passando toda aquela batalha, toda aquela luta, todo aquele perrengue na vida dele. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim
Ele se levantará não só para me defender, e ainda que eu esteja morto lá no pó do meu túmulo, Ele vai vindicar a minha alma, Ele vai me ressuscitar. Quem está entendendo, diga amém. E essa confiança que a gente tem que ter em Deus. Então não tem luta para sempre, toda luta tem um começo, um meio e um fim. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga por fim, meu Deus se levantará em meu favor. Você crê nisso ou não? Vamos encerrando Isaías 40, 29, 31 ao 31. Você tem um Deus que não se cansa. Diga, meu Deus não se cansa. Oh, coisa linda, né? Ele é eterno. Deus está cansado? Deus não se cansa. Diga amém. Deus não se cansa. Quem se cansa é a gente. Deus não se cansa. Versículo 28. Eu ia começar do 29, mas não posso pular o 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Diga, meu Deus, não se cansa e nem se fatiga. Você tem um Deus poderoso, diga amém? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quem pode esquadrinhar, né, o entendimento de Deus? Ele é perfeito, diga amém? E esse mesmo Deus que não se cansa, porque ninguém pode dar o que não tem. Eu não posso te dar o que eu não tenho. Como que Deus poderia me dar força se Ele também fosse, né, cansado? Não, Ele não se cansa, então Ele dá vigor ao que está cansado. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então, meu irmão, minha irmã, qual será a nossa desculpa? Se eu tenho um Deus que dá força, dá vigor a quem está cansado, e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus pode pegar a tua fraqueza, mas só tem fraqueza aqui, Ele entra e Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem está entendendo, diga amém. Por isso você confessa e diga o fraco, eu sou forte, em nome de Jesus. Que mais? Até os jovens se cansarão. Por quê? Porque a juventude passa. O vigor da juventude também passa. Você não viu Paulo falando que o exterior vai se corrompendo? Por mais que a gente lute contra essa lei da gravidade, é o curso da vida. Aí ele diz, se fatigam também, né? Os jovens certamente cairão, porque ninguém é eterno. Quem foi um dia jovem, hoje está madurinho. Pergunta para ele. Ele lembra como se fosse ontem. Você vai conversar com uma pessoa mais idosa, com uma pessoa de mais idade, 80, 90, quase 100 anos, ele lembra quando ele era garoto. Mas o tempo passou. E dali uns dias nem mais aqui está. E aí a Bíblia diz, mas os que esperam, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Diga glória a Deus. Então em Deus nós temos as nossas forças renovadas. Salmo 27, 1, que é um dos salmos que eu mais amo na minha vida. Ô pastor, eu gosto, toda a palavra de Deus eu amo, mas o 27, 1, Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Diga amém. E aí ele diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E não é só isso não.
Deus vai te dar uma capacidade de você subir com asas como águias. Diga amém? A águia que voa sobre a tempestade. Não me peça para explicar porque isso foi Deus que criou. Como que é? A águia tem uma capacidade de se sobrepor à tempestade e voar sobre a tempestade, de tão alto que voa. E Deus está falando, eu vou te levar a lugares altos. E é bíblico, Abacuque falou, o Salmo 18, né? O Senhor te colocará sobre as tuas alturas. Você sabia que tem lugares altos que Deus preparou para você? Ele é Deus de montes, mas de vales também? Sim, mas de montes também. E os lugares altos que Deus preparou, Ele vai te colocar lá. Quem crê, diga amém. Faz os meus pés como das servas e me põe nas minhas alturas. E o Abacuque cantou isso. Deus é o que me cinge de força. Diga amém. Que mais? Subirão com asas como águias. Você vai correr na força de Deus e não vai se cansar. Você vai caminhar, porque tem coisas que você tem que correr, mas tem coisas que você tem que, diminui o passo, vamos caminhando agora. Diga amém? Caminharão e não se fatigarão. Ao ponto de você falar como Caleb, tal era a minha força, tal é agora a minha força. Ele não está falando de força exterior, mas de força no espírito, lá no coração dele. Quem entendeu, diga amém. Então não se mostre frouxa no dia da angústia, porque senão pequena será a tua força. Eu não procurei esse gigante, mas se ele aparecer eu vou derrubar ele, em nome de Jesus. Vai cair, em nome de Jesus. Amém?